Fala pessoal, tudo bem? Então é o seguinte, o tema agora desse vídeo é: por que tantos casos de adultério nas relações hoje em dia entre casais, tá? Qual que eu acho que é a minha opinião sobre isso? Porque é um tema muito profundo, tem várias configurações e nós temos que pensar também como é que era a família cristã tradicional, tá? Não é essa que falam Deus, Pátria e Família, não tem nada a ver com isso, mas é como é que se estruturava uma relação de matrimônio, tá? Vamos pensar nas questões hoje. O que, que eu acho hoje? Nós temos questões econômicas que influenciam muito, porque antigamente, e tem questão moral também, e virtude, né? Antigamente, o homem ele era o provedor, tá? Então, mesmo um homem operário, tá? Isso há 40, 50, 60 anos atrás, ele trabalhava e trazia o sustento para a casa. Poderia ser um trabalho ordinário, ordinário no sentido comum, tá? Não um trabalho que nem hoje, que tem que ser servidor público, juiz, procurador para ganhar bem, né? E os outros quase passam necessidade. Não. O homem tinha um trabalho, peão de fábrica, pedreiro, carpinteiro, as profissões que tinha, né? Milico, essas coisas ali. E ele trazia o sustento para o lar. A mulher, ela tinha uma função mais de ser do lar, cuidar da casa e dos filhos, né? A criação dos filhos, né? Então isso tudo foi se evoluindo ao longo dos tempos para situações mais complexas. Então, primeiro, questão econômica. A mulher foi colocada no mercado de trabalho. Logo, aumentou muito a oferta de pessoas dispostas a trabalhar, caíram os salários. E hoje o homem ganha tanto quanto a mulher. Então, por que, que a mulher vai ficar em casa? E aí foi terceirizado a criação dos filhos para domésticas, ajudantes do lar, para escola, para as creches, para babá, para titia, para o avô e para a avó, né? Então os pais não criam mais os filhos, só veem eles à noite. Os salários hoje, tanto o homem e a mulher junto, na maioria do caso brasileiro, é só para pagar as contas, não faz reserva, não tem tanto lazer assim também, né? Ambos trabalham para terminar o mês ali no 0 a 0. Tem as exceções, mas eu estou falando o caso da maioria dos brasileiros, tá? E, e aí vem a questão do adultério, né? Que é o tema principal do vídeo. Por que hoje tanto adultério e problemas nas relações? Quando a pessoa casava, antigamente, o casamento jurídico, legal, ele foi inventado depois. O casamento ao longo dos milênios sempre tinha uma função religiosa, né? Para a religião católica, o casamento ele é um sacramento. Então ele tem algo de sagrado incutido nele, né? Bom, então como eu falei, o homem provém, a mulher cuida dos filhos. Hoje mudou, dois provém filhos cuidados por terceiros, né? Ok. Aí vem a questão do adultério. Então, em primeiro lugar, a mulher tendo essa independência faz com que ela não seja, inclusive, nem mais financeiramente dependente do marido. Segundo, a questão de ver o casamento como um sacramento, fazer que as pessoas olhassem ele, os mais antigos, meus falecidos avós, bisavós, olhassem como algo sagrado, estariam dispostos aos sofrimentos inerentes ao sacramento. Todo sacramento, um padre também tem suas, é um sacramento da ordem, ele também tem as suas angústias e tristezas, né? E o matrimônio, eles estavam dispostos a trabalhar. Eu sei que os meus avós paternos nasceram no início do século XX, tá? E no interior. A minha avó, eu não conheci ela
levantava às 4h30, 5 da manhã para tirar o leite da vaca, né? Fazer almoço para 6, 7 filhos e tudo. E meu avô ia para a colônia, os pequenos, os filhos desde pequenos, já também na roça trabalhando. Então era uma vida sofrida, era uma vida de dedicação, uma vida também de oração, esperando também um dia alcançar a eternidade, né? Era como a pessoa ia se entregar. Se um religioso se entrega a vida para o serviço de Deus e do Evangelho, o casamento se entrega para Deus e para sua esposa, e a mulher para o seu marido. Então existia essa consciência do matrimônio. Hoje o que acontece? Nós temos mulheres fracas e homens fracos. O homem fraco por quê? O homem moderno assiste pornografia, o homem moderno pensa também na bebedeira, o homem moderno trabalha, mas nem sempre dá o máximo que podia. O homem, eu estou falando também, tudo tem exceções. Tem homens muito bons hoje, mas eu estou falando as exceções, tá? É aquele que fica no sofá vendo futebol, né? E a mulher em troca, a mulher que uma vez casava virgem e se prometia para um único homem, ela passa a ter várias experiências sexuais. Várias. E aí vem a contradição. O homem acha que para segurar a esposa tem que estar todo dia em cima dela. E aí o homem se desgasta, a mulher perde o interesse e vai atrás de outro homem. Então é burro, o homem acha que tem que dar, como se chama, dar assistência à mulher sempre, para ela não trair. É o oposto. O homem que não se valoriza, ele está sempre entregue à mulher, a mulher no inconsciente ela está enjoando desse homem, ficando até com repulsa dele. E aí ela vai procurar outros prazeres. E de fato, a mulher que teve vários homens, ela não vai mais se satisfazer com um único homem só. Por isso que já faz até uns meses, mas uma vez eu fiz um vídeo sobre isso e eu apaguei, porque teve bastante crítica das mulheres, inclusive. Mas por isso que às vezes aconteceu aqui no meu estado, no sul, dois casos muito próximos de um homem, né, que pegou os filhos na escola e jogou o carro contra um caminhão e se mataram os três, né, dois filhos e ele. E o outro caso de um pai que pegou o filho, colocou na bicicleta, foi numa ponte e atirou o filho para baixo da ponte e matou ele, né? De tão desesperado que ficam esses homens, porque eles também são extremamente dependentes emocionalmente da mulher, tá? Então eles pensam que se separar da mulher acabou o mundo, né? E depois a questão legal, sabe que vão ter que pagar pensão, que às vezes vão ter que ficar 200 metros de distância da mulher e ela com outro cara. Então uma situação também muito complexa. Mas eu volto para o assunto principal. O caso do adultério é justamente por isso. Não se vê mais o matrimônio como um sacramento, se vê como uma troca de prazeres, de oportunidade, de negócios, isso e aquilo. Se o casamento ainda tem interesses, pode até perdurar no blá blá blá, mas já não existe mais relação, tem traição no meio. Ou aqueles casais assim bem mais malucos que vão em casa de swing e aí já existe uma traição e aí eles já estão como amigos e negócios quando tem empresa envolvendo, mas não mais o matrimônio santo, né? Então é um assunto complexo. Qual que é a resposta para a situação? Bom, eu mencionei alguns tópicos, né? É o homem voltar a ter a coragem, a ousadia, a audácia, o respeito de um homem como antigamente, de ser homem de verdade, e a mulher buscar de novo as virtudes femininas da santidade, da pureza, né? Da dedicação ao marido, da dedicação aos filhos, né? Porque quando a Bíblia fala que Jesus fala, a igreja, o Evangelho fala, o Antigo Testamento, né, que a mulher tem que ser submissa ao homem, está certo. Ela tem que respeitar o homem como cabeça da casa, do lar. Mas o marido, Jesus diz, ama a tua esposa como Deus ama a igreja, ou seja, um amor infinito.
Então, se o esposo tem que dar vida pela esposa e pela família, pelos filhos, ele tem que dar vida. Então é uma coisa muito corajosa, assim, como se fosse naquela época das guerras que os homens deixavam as esposas em casa e iam lutar pelo seu país, e quantos morriam na guerra, né? Então falta homens e verdades e mulheres e verdades, tá? Agora isso não tem a ver com a mulher estar no mercado de trabalho ou não, tá? Tudo as coisas mudaram, mas a questão de ser pessoas virtuosas, isso não mudou, isso permanece, tá? O que falta são homens e mulheres de virtude. Assim como os gregos sempre ao longo da história quiseram o quê? Que o máximo que se podia alcançar era ser um homem virtuoso. Eu gosto do filme do Alexandre Grande, naquela passagem que ele fala que depois, antes de chegar na Índia, quando seus soldados o abandonam, ele diz assim: vocês vão voltar para a Grécia, né? Para o país lá dele, Macedônia, com pensão pelo governo, vão ser tratados como heróis pelas suas esposas e tudo. Só que ele disse: vocês perderam a qualidade que faz um homem ser o que é a virtude da coragem, da batalha, né? O próprio Alexandre podia ter tido uma vida muito tranquila como rei da Macedônia, sendo servido e tudo, e optou por uma vida de coragem, de luta, de batalha. Morreu cedo, mas não teria sido o maior Alexandre da história se não fosse pelo que ele fez, né? Pelos povos que ele conquistou, o império que ele criou, né? Então essa fica a dica do vídeo, pessoal, e até uma próxima. Abraço para todos vocês.